A Bradesco Seguros está ao seu lado, proporcionando tranquilidade nos momentos mais especiais. No nascimento do filho, na realização de um sonho, na compra da casa ou do primeiro carro. Está junto das pessoas em cada etapa da vida. Na garantia de um sorriso alegre e saudável. E na busca por um futuro pleno e mais tranquilo. Estamos presentes por todo o país, atendendo diferentes perfis, apoiando a cultura e estimulando a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. Muito prazer. Somos a Bradesco Seguros. Temos orgulho de fazer parte da vida das pessoas. Afinal, proteger você é nossa maior missão. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Olá, meu nome é Evelise Fortin, nós estamos no curso Desvendando Seu Smartphone e hoje nós vamos falar um pouco sobre configurações de privacidade. Antes de eu explicar as configurações de privacidade no seu celular, é importante a gente falar por que isso é um assunto relevante, né, para a gente poder trabalhar e para a gente poder saber aqui no smartphone. Então, vou falar um pouquinho antes sobre a questão de redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais todo mundo tem aí no celular, seja Facebook, seja Instagram, seja TikTok. E aí nós vamos falar um pouquinho das redes, né? Antes da gente entrar nas configurações aí de privacidade, né? Então, qualquer rede social que a gente coloque no celular, seja o Facebook, o Instagram, né, as mídias, os comunicadores instantâneos, como o WhatsApp, né, todas essas redes, elas coletam dados do nosso celular, né, e eu vou explicar um pouquinho como que elas fazem isso, para que elas fazem isso e por que que elas fazem isso. Então, a gente está numa era que a gente vai chamar de economia da atenção. Então, o que é economia da atenção? A gente tem fácil acesso à informação sem pagar. Então, em geral, a gente usa as redes sociais, teoricamente, de graça, né? A gente não paga para usar esses serviços, mas a gente é colocado com anúncios, né? Então, os anunciantes compram espaços ali dentro da rede e esses anúncios são exibidos para nós, e essa é a forma que a rede social tem ali de ganhar o dinheiro, né? Então, essa informação, na verdade, né, a nossa atenção, ela é um bem importante, por isso que a gente vai chamar de economia da atenção, porque você não consegue prestar atenção em muitas coisas o dia todo, você presta atenção em determinadas coisas específicas. Então, as redes sociais, elas vão fazendo o quê? Elas vão se especializando em entender aonde está a nossa atenção, né? O desafio não é você, das redes, né? Não é você ter informação, mas sim aonde você gasta seu tempo, né? Então, se você tem ali na rede social várias coisas compartilhadas dos seus amigos, dos seus colegas, no fundo, você vai rolando a tela e você escolhe algumas coisas para prestar atenção, presta atenção em algumas coisas, em outras não, tá? O fato de que a informação ela consome um pouco da sua atenção faz dela um recurso valioso, né? E essa informação, ela é uma escolha baseada na experiência do usuário. Então, cada usuário dentro da rede social, ele vai ter uma experiência que é uma experiência única, né? E isso é uma experiência baseada nas coisas que você coloca a sua atenção. Então, quando você está rolando sua telinha lá, veio a foto do seu neto, veio a foto do seu filho, é ali que você vai colocar a sua atenção, né? Então, dentro daquelas séries de informações, se você está procurando um liquidificador, a hora que você colocar ali sua atenção, né? Então, a rede social sabe que aquilo é importante para você. Então, a gente vai falar, atenção é um recurso escasso, né? A gente tem uma capacidade limitada de prestar atenção, né? O dia só tem 24 horas, você não consegue prestar atenção em tudo que está ali na rede social. E eles ganham dinheiro, né? As redes sociais ganham dinheiro a partir de onde a gente coloca a nossa atenção, né? Então, vamos dizer assim, a atenção é a porta para sua mente, né? E para te segurar ali na rede, para você ver mais coisas na rede. A gente está falando também de que a gente pode aprender coisas, persuadir coisas, seduzir as pessoas e manipular as pessoas, baseado nessa forma como, onde, como e quando a gente presta atenção, tá? Então, a atenção que você
põe ali, né, nas coisas, ela é uma coisa importante. E aí, para vocês saberem, todas as informações que a gente coloca na rede ou que a gente vê, então, assim, absolutamente tudo que você faz no seu celular, ele é registrado por essas empresas, né? Seja o grupo Facebook é Facebook, Instagram, WhatsApp, seja o Google, seja a TikTok ou outras redes sociais. Então, o que eles fazem? Eles pegam absolutamente tudo que a gente faz e eles vão montar um banco de dados, né? E esse banco de dados, ele funciona por uma coisa que a gente chama algoritmo, né? A gente fala algoritmo é um processo computacional que é usado para fazer decisões, né, de grande complexidade, mas o que acontece? A gente, como usuário comum, a gente não vê como é que essas decisões, né, praticamente que esse robozinho, vamos dizer assim, que essa inteligência artificial, ela toma para nos mostrar o conteúdo, né? Só que esse algoritmo, né, essa programação por trás das redes sociais, ele é capaz de fazer decisões que a gente vai chamar de decisões subjetivas, né? Então, ele está interessado, vamos dizer assim, na personalidade do usuário, na psicologia do usuário, e ele é baseado numa quantidade enorme de métricas, né? Então, qualquer toque que você dá no seu celular, ele faz esse registro. Qualquer coisa que você viu, se você rolou a tela, se você voltou a tela, se você pôs um ponto, absolutamente tudo é registrado. Então, esse algoritmo, ele funciona baseado em milhares de informações e milhares de métricas, né? Só que qual que é o problema disso? O problema é que a grande maioria dos usuários, primeiro, não sabe que isso é feito, né? Você não sabe que o seu celular está coletando uma série de dados sobre você e está enviando para essas empresas. A segunda coisa é, além da gente não saber que dados estão sendo enviados para as empresas, a gente não tem controle nenhum sobre o que eles fazem com esses dados, né? E sobre a visibilidade aí dos dados, né? Então, por isso que também a gente tem um debate importante, né? Por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente precisa proteger esses dados dos usuários, né? Esses dados, a gente vai chamar, eles são de coisas muito pessoais dos usuários, né? Então, o que o algoritmo faz? Quando ele vai te mostrar alguma coisa, ele escolhe o que ele vai te mostrar a partir do que você já viu, né? Então, é como se fosse um editor, né, do jornal. Ele escolhe o que você vai ver e ele faz uma coisa que a gente chama gatekeeping da informação. Então, vocês já podem ter reparado que vocês veem com frequência alguns amigos na rede social, mas vocês não veem outros, né? E vocês também já devem ter reparado que a hora que você procura uma determinada pessoa e começa a interagir com ela, ela começa a aparecer mais na sua linha do tempo, né? Então, esses algoritmos, eles são dinâmicos, né? A gente vai falar, eles mudam. A gente vai falar que eles são invisíveis, quer dizer, a gente não sabe muito bem como é que eles funcionam, e eles são extremamente personalizados, eles são feitos para você, tá? E eles são feitos para você, mas a partir de uma série de dados, né, que a gente forneceu. Então, o que as redes sociais eles fazem com esses dados, né? Eles tentam inferir uma personalidade para o usuário, e eles vão pegar inventários de psicologia, né? Um dos principais, que é o mais conhecido, é o Big Five, e eles querem saber se você é mais extrovertido, se você é mais introvertido, se você tem interesse em pesca, se você tem interesse em negócios, se você tem interesse em pessoas. Enfim, eles vão pegar todos esses interesses, né? E o que eles vão fazer? Eles vão fazer como se fosse um modelo de personalidade, né, como se fosse um clone do usuário da rede social, baseada nas coisas que você fez, né? Então, esse seu clone, né, que a gente tem, vamos dizer assim, um clonezinho virtual, o algoritmo ele vai tomar decisões baseadas no que ele acha que é esse seu clone, né? E esse seu clone, eles têm uma forma de imaginar como é que isso se faz. Esse é um dos modelos que eles usam, né, para ver se você é introvertido ou extrovertido, para ver se você é aberto a experiências, né, para ver o quanto você está interessado nas outras pessoas, o quanto você está mais interessado em você mesmo, nos seus próprios processos. Então, o que eles fazem? Eles pegam absolutamente tudo que você fez, que vai desde foto de quem eu curti, foto que eu postei, se eu
comentei na foto do meu colega, se eu botei exclamação. Então, eles pegam todos, absolutamente todos esses dados e muitos outros que eu vou mostrar aqui para vocês. E o que eles fazem? Eles coletam esses dados, né? Eles tentam pegar esses dados que foram coletados e inferir um tipo de personalidade, né? A partir desses dados. E aí eles vão fazer esse modelinho, né? A partir dessas características. E aí, a partir disso, eles vão escolher a relevância do conteúdo, né? Então, eles supõem que a foto do seu neto, para você, é mais relevante do que se o seu vizinho cortou a grama, tá? Mas pode ser que para um outro sujeito, ou se o vizinho está cortando a grama, essa foto é mais importante. Então, ele começa a decidir as informações que ele acha que são mais relevantes para cada um dos sujeitos, tá? Para que eles fazem isso? Eles fazem isso para que a gente fique mais tempo nas plataformas, né? As plataformas, elas são feitas para nos agradar, né? A gente está pensando em plataformas, as redes sociais. Eles vão trabalhar bastante com as emoções, então eles vão privilegiar conteúdos que te despertem afeto, que te despertem raiva, que te despertem ternura, mas também vão trabalhar com os conteúdos que vão despertar ódio e que vão despertar revolta. Então, quando vem um conteúdo e você acha que é um absurdo, aquilo te dá muita raiva, a chance de você compartilhar aquilo é muito alta, né? Então, ver um vídeo de um gatinho muito fofinho, de um cachorrinho bem legal, aquilo desperta uma ternura em você. Então, você quer ir lá e compartilhar a foto porque você achou aquilo muito legal. Ao mesmo tempo, se você vê alguma coisa que te ofenda ou que você acha que aquilo não tem cabimento, você vai lá e você compartilha também, né? Então, esse é o sistema que faz com que a gente fica na rede, né? Isso também a gente vai falar, é um reforço positivo, né? E isso faz com que a gente se mantenha na rede. Tem uma coisa que a gente chama de Fear of Missing Out, ou FOMO, que isso também faz com que a gente tenha a sensação de que a gente sempre precisa estar na rede, né? E se você não estiver na rede, você está perdendo alguma coisa, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia de que dados que são colhidos, então, eles colhem uma série de dados sobre o seu celular, né? E eles escolhem uma série de dados sobre o dispositivo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, todos os likes, todos os seus comentários, quantos eventos você foi, interação nos grupos, número de vezes que você foi marcado nas fotos, dados de geolocalização, número de amigos, né, número de fotos postadas. Então, tudo isso vai ser usado para fazer esse seu clonezinho virtual, para eles tomarem as decisões, né? Então, o que o algoritmo faz? Ele não só sabe o que você fez, mas ele tenta adivinhar o que você vai fazer, tá? Então, as redes sociais, elas não sabem só o que você informou, ela tenta supor dados que você não informou. Então, mesmo que você não tenha dito sua idade, né? Se todos os seus amigos são na faixa etária entre 60 e 70 anos, ele pode tentar supor que você tem mais ou menos essa idade, né? E como eles têm uma quantidade de dados muito grande, eles conseguem supor os dados com uma precisão bastante razoável, né? Então, eles conseguem pressupor idade, gênero, orientação sexual, visão política, religião, satisfação com a vida, eles conseguem adivinhar uma série de informações, mesmo que você não tenha dado essas informações para a plataforma, para a rede social. Então, eles vão fazer esse perfilzinho, e aí, a partir desse perfilzinho, é que eles decidem anúncio, conteúdo, criação de perfil, enfim, essas coisas todas elas são decididas a partir dessa persona, né, desse clonezinho. Qual que é a questão das redes sociais? Ela parece para a gente como se ela fosse uma sociedade sem intermediários, né? E como se você se comunicasse diretamente com as pessoas, mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade porque as redes dos provedores, os agentes de telecomunicação, as próprias redes sociais, elas interferem na forma como a gente se comunica com os outros, né? Então, todo mundo já deve ter reparado que, às vezes, todo mundo está comentando uma foto que você não viu, ela não apareceu na sua linha do tempo, né? Então, tem uma interferência das plataformas na forma como a gente se comunica. A gente tem a questão dos termos de uso, né? Os termos de uso são aqueles textos enormes que a grande maioria das pessoas não lê e simplesmente clica em eu aceito, né?
Quando a gente clica em eu aceito, sem ter lido, muitas vezes, mesmo porque às vezes a gente lê e não consegue compreender todos os termos, a gente está aceitando que a rede social, eu estou falando bastante rede social, mas não só as redes, outros aplicativos também façam isso. Muitas vezes a gente aceita que ele pegue dados do nosso celular que talvez a gente gostaria que eles não tivessem acesso. E há formas de restringir esse acesso no seu celular para que determinados dados não sejam compartilhados caso você não queira, né? E a gente sempre vai dizer que a gente pensar nas redes sociais, a gente pensa que as redes sociais, elas são um shopping, elas não são uma praça pública. Então, assim, as redes sociais, elas têm dono, né? Você cede as informações gratuitamente e eles usam esse modelo para trabalhar com seus dados, né? Uma das questões que a gente tem com isso é que isso vai fazendo com que a gente, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, com que a gente tenha um filtro bolha. O filtro bolha quer dizer o seguinte: como ele seleciona aquilo que vai te agradar, ele seleciona aquelas informações, ele vai fazendo como se fosse uma bolha, onde ele só te mostra o que te agrada. E as pessoas que têm opiniões diferentes, ou que têm opiniões que não te agradam, elas começam a não aparecer para você, tá? Isso a gente vai gerar vários problemas, porque as pessoas começam a entrar numa coisa que a gente chama de câmaras de eco, né? Porque você só consegue ver as opiniões que são parecidas com as suas e você começa a achar que você está certo, porque todo mundo pensa igual a você, né? Então, só aparece pessoas que têm as mesmas ideias, as mesmas crenças, né? Às vezes você tem pouca interconexão entre as bolhas, né? A gente chama de bolha esse processo de você só ver o que está dentro de um determinado grupo de usuários, né? Então, esses grupos de usuários ficam restritos, né? E aí você começa as câmaras de eco, na verdade, elas só replicam as opiniões que você já tem, né? E isso tem várias implicações, né? Que a gente não vai falar aqui hoje, vai ficar para um outro momento. E também tem aqui a questão do viés de confirmação. Então, isso faz também com que todas as informações que você tenha, você queira validar com o que você já acha, né? E você valida essa informação com quem pensa igual, né? Então, você vai pegando essas experiências e você sempre vai incorporando essas experiências ao sistema de crenças que você já formou, tá? Como a gente tem essas questões, o que a gente pode fazer, né? E aqui pensando no seu celular. A gente tem uma série de configurações que a gente pode fazer que vão minimizar o fato das redes sociais ou de qualquer aplicativo ele capturar dados aí do seu celular, tá? Então, as configurações que a gente tem, aqui você pode ir nos ajustes, né? Que a gente está abrindo aqui. Nos ajustes, você pode ir em aplicativos e notificações. E aqui você vai ter um item chamado permissões dos aplicativos, tá bom? Esse permissões dos aplicativos, o que quer dizer isso? Vocês vão ver quais são os dados que os aplicativos, principalmente as redes sociais, quais são os dados que os aplicativos do seu celular estão acessando no seu celular, tá? Então, aqui a gente tem uma lista, por exemplo, a gente tem aplicativos que acessam o nosso armazenamento, a nossa memória. A gente tem aplicativos que acessam o nosso calendário, que é o calendário do Google. Aplicativos que acessam os nossos contatos. A gente tem aplicativos que acessam a nossa câmera e o nosso microfone. O nosso registro de chamadas, se alguém te ligou, né, e fica registrado, o aplicativo tem acesso. SMS. Os sensores corporais, por exemplo, se você está andando na rua, tem aplicativos que acessam o seu movimento, né, na rua. Então, se você está andando, se você está caminhando, se você está parado. O seu local, que são os que funcionam acessando sua geolocalização. O seu telefone. A gente tem aqui algumas outras permissões dos aplicativos. Então,
Tem aplicativos que podem acessar as nossas informações do carro, gravar mensagens instantâneas, ler mensagens instantâneas e transmitir ou receber informações. Os que a gente considera, vocês podem olhar todas essas configurações e é importante que vocês olhem. O que é importante? Principalmente os aplicativos que acessam a sua câmera e os aplicativos que acessam o seu microfone. Porque muitas vezes tem aplicativos que eles precisam da câmera para funcionar. Então, o WhatsApp, se você quiser mandar uma foto, se você quiser abrir um vídeo, ele precisa ter acesso à sua câmera, senão ele não funciona. Agora, por exemplo, a gente pode ter aplicativos, como, por exemplo, as lojas americanas. Então, se ele estiver no verdinho para cá, então toda vez que eu entro no aplicativo das lojas americanas, ele pode acessar a minha câmera, né? E isso não é necessário, porque as lojas americanas precisam ter acesso à minha câmera, né? Essas configurações aqui, por exemplo, os aplicativos de banco, muitas vezes eles precisam de acesso à câmera ou às imagens, porque você pode escanear boletos, por exemplo, né? Nos aplicativos do Google, em geral, por padrão, a gente deixa eles terem acesso, né? Porque você precisa deles para funcionar determinadas coisas. Mas, de repente, sei lá, se você tiver com o aplicativo EasyTaxi, talvez o EasyTaxi não precise da sua câmera e você pode desabilitar, tá certo? Aqui, algumas pessoas têm um pouco de medo, né, de mexer nessas configurações, mas aqui não precisa se preocupar muito, porque caso você tenha uma configuração que você desabilitou, na hora em que você for mexer no aplicativo, ele vai dizer para você, você quer postar uma foto no Instagram, mas você desabilitou o Instagram para abrir a sua câmera. Você quer que abra a câmera? E você vai lá e volta a configuração, tá? Então, é um tipo de configuração aqui que não tem problema. A gente tem as configurações de microfone, né? Tanto as configurações da câmera quanto as configurações de microfone, é importante saber que se ele tem acesso, alguns programas podem abrir e fechar a configuração da sua câmera ou do seu microfone a qualquer momento, tá? Então, aqui também a gente pode verificar quais são os aplicativos, né, que estão acessando aí, que têm acesso ao nosso microfone. Então, por exemplo, o Google Meet é um aplicativo de videoconferência, né? Então, ele precisa do meu microfone para funcionar. Agora, a Netflix não precisa do meu microfone, tá? E se a Netflix tem acesso ao microfone, é para fazer o quê, né? Então, eu posso desabilitar esses aplicativos que não precisam do meu microfone, tá bom? Se vocês estiverem na dúvida, né, do que são aqueles aplicativos, vocês podem dar uma olhada rapidinho no Google e ver o que é aquilo, e para vocês poderem decidir se faz sentido o aplicativo ter seu acesso. Outro importante é o de geolocalização, que está aparecendo aqui para vocês. O de geolocalização, muitas vezes, ele vem habilitado e ele serve para alguns serviços. Por exemplo, aqui a gente tem Claro Banca. Claro Banca, ele é um espaço onde eu posso pegar revistas na Claro. Então, certamente é um aplicativo que não precisa da minha geolocalização, tá? Então, por que eles querem a minha geolocalização? Porque eles começam a tomar decisões a partir da onde eu estou, né? Então, por isso que fica aberto. Vocês podem ver aqui no Facebook está aberto, porque eu posso querer marcar uma foto, eu posso querer marcar um dado da onde eu estou, né? Então, aqui ele tem que ter, eu posso dar acesso a ele, né? Então, por exemplo, o iFood precisa saber onde eu estou, né? O Instagram. Agora, LG para você, provavelmente não precisa saber onde eu estou, certo? Google Maps, é claro que precisa saber, mas muitas vezes vocês vão encontrar uma série enorme de jogos ou de aplicativos que não precisam dessa permissão, tá bom? Aqui, a gente pode olhar todas as configurações, né? E aí, se vocês tiverem
Alguns aplicativos, por exemplo, querem ter acesso aos seus contatos, né? Isso quer dizer que o aplicativo, ele vê a sua agenda e ele vê os telefones de outras pessoas. É muito comum, quando a gente vê em redes sociais ou aplicativos, aqueles testes, veja que princesa da Disney você é, veja que dragão você é, ou sei lá o que, esses testes, eles pedem para ter acesso aos nossos contatos. E aí você vai lá e instala rapidinho, né? Você entra com o Facebook, você instala rapidinho alguma coisa, e aí quando você instala isso, ele vem aqui e ele pede a sua permissão para acessar os seus contatos, tá? Então, é evidente que as mensagens precisam, né, dos meus contatos, mas pode ser, por exemplo, vocês estão vendo aqui que o Uber está na lista, né? Então, para que o Uber precisa do telefone dos seus outros amigos, tá? Ou pode ser algum jogo, ou pode ser alguma coisa assim. Então, é bem importante vocês verificarem as configurações de privacidade do celular. Vocês podem ver aqui no calendário, eu posso ter a minha agenda, né? Agora, de repente, eu posso me pensar, sei lá, porque que vocês veem, todos os aplicativos que estão nessa lista, eles são aplicativos que poderiam ter acesso à minha agenda, né? Então, alguns de vocês talvez já tenham sido surpreendidos, por exemplo, vocês devem estar vendo aí que o Waze tem acesso à sua agenda, né? Então, eu posso desabilitá-lo, e talvez alguns de vocês já tenham sido surpreendidos de, ao usar o Waze já saber para onde você vai. Então, como é que ele sabe onde você vai? Porque provavelmente essa configuração aqui, ela está habilitada, tá certo? Então, acho que essas são configurações de privacidade importantes. A gente tem uma outra configuração importante de privacidade no celular, que é a gente saber da nossa conta do Google o que o Google ele tá salvando de dados nossos, né? Eu posso ir em My Accounts ou meus serviços, né? E a gente pode ver exatamente o que é que o Google está pesquisando sobre a gente, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês de novo. Eu vou colocar aqui minha conta, My Account, né? Estou colocando aqui em inglês. Minha conta do Google. Para a maioria de vocês, ele já vai vir em português, tá? Então, minha conta, o Google Account, ou minha conta, provavelmente vocês podem procurar em português. Ele é um acesso, vocês podem acessar a conta aqui do próprio Google. Olá, gente, deu uma pausinha aqui para colocar a senha, mas você pode colocar My Account ou minha conta do Google. Você vai entrar com seu login, com sua senha do Google, e ele vai aparecer aqui nessa pagininha, né? Ele vai te dar as boas-vindas. Aqui ele vai te falar como a sua conta é protegida e como você pode proteger melhor a sua conta, aproveitar a sua experiência. Então, aqui a gente vai para esses primeiros passos aqui da conta.
Ele vai te dizer se tem algum problema crítico de segurança, né? Em geral, aqui ele vai trabalhar com verificação de senha e esse tipo de coisa. E a gente tem as configurações, que são as configurações de privacidade e de personalização, que vocês podem gerenciar o tipo de dado que você está fornecendo, né? Aqui a gente vai em controle de atividade. No controle de atividade, vocês podem ver que ele está com 3 coisas ativadas aqui. Atividade na web são todos os aplicativos que ele faz um registro do que você fez na internet e de quais são os apps que você usou. Ele vai fazer um histórico de localização e ele vai fazer o histórico do seu YouTube, tá? Então, aqui atividades de web, ele vai falar controles aqui de atividade, vocês veem que está habilitado, né? Então, vocês podem ver todas as configurações que estão aqui, ó. Então, ele inclui o histórico do Chrome, Insights, né? Então, aqui você pode gerenciar suas atividades. Atividade na web e webs, né? E aqui você vai colocando, então as atividades vão ser salvas. Você pode simplesmente dizer que você não quer que as suas atividades sejam salvas, tá? Eu posso desabilitar essa configuração. Da mesma forma, se vocês quiserem voltar essa configuração, ele é simples e ele não vai impedir que outros aplicativos funcionem, tá? Então, eu posso desabilitar essa configuração, né? Eu posso pausar, porque o que ele faz? Ele faz um registro de tudo que eu faço na internet e pode ser que eu não queira que esse registro fique no meu celular e que uma outra pessoa acesse. Eu tenho histórico de localização. Esse histórico de localização, mesmo que você não tenha usado o Waze, ele faz uma lista de lugares aonde você foi, e ele faz todo um registro com mapas, com fotos. Então, por exemplo, aqui na linha do tempo, ele registrou que eu tive em 498 lugares, ele registra até num mapinha aonde que eu fui, tá? Então, todos esses pontinhos vermelhos são lugares onde eu fui e que ele registrou. No mapa, né? Ele vai me dizer por ano, dia, mês. E aqui eu tenho os lugares, né, onde eu fui, são mais frequentes, e que ele mostra até para mim aqui aonde que eu fui, tá? Então, ele vai mostrar todos os lugares por onde eu passei e quais foram os meus lugares preferenciais. Então, aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele mostra, ele está demorando um pouquinho para carregar, mas aqui ele mostra para mim todos os endereços aonde eu fui, tá? Então, se eu fui na rua tal, se eu fui no lugar tal, aqui ele está demorando um pouquinho para carregar, mas vocês podem olhar no de vocês. E ele vai fazer uma lista, né? Se eu for olhar no mapinha, por exemplo, o mapinha está falando aqui que eu fui para São Sebastião, né? E ele vai me dizer, ele vai ter inclusive a foto de onde eu fui. Olha lá, ele sabe que eu passei no autoposto do Pontal da Cruz, em São Sebastião, tá bom? Então, isso é uma configuração que ele tem e que muitas vezes ele vem habilitada por padrão e que você pode querer que ela não esteja habilitada, então você pode desabilitar o histórico de localização, tá? Você pode pausar o histórico aqui sem nenhum prejuízo, tá? Para o funcionamento do celular. E, por fim, a gente tem o histórico do YouTube, porque o histórico do YouTube, ele faz uma lista de tudo que eu já visitei, né? Então, ele inclui todos os vídeos que eu assisti, ele inclui as minhas pesquisas. Aqui eu posso ver tudo que eu pesquisei no YouTube. Ele faz esse registro, né? Ele faz a minha listinha do meu histórico, o que eu já vi, quando eu já vi. Ó, então, aqui ele vai... Se eu visitei o YouTube Music, né, assisti a aula do Desvendando Smartphone, e aqui ele vai fazendo uma lista de tudo que eu já fiz, tá? Pode ser que eu não queira também que alguém, se um dia eu perder o meu celular, ou se algum dia o meu neto ou o meu filho pegar meu celular, eu posso querer que ele não saiba o que eu vi aqui no YouTube, tá? Então, a outra coisa que a gente faz nesses controles de atividade, a gente pausa esse histórico, tá? Você pode desativar o histórico
do YouTube também, sem nenhum prejuízo aí para o funcionamento do seu celular, tá bom? O que ele vai fazer quando a gente pausa? Muitas vezes, as configurações de privacidade que a gente tem, ela pode ser que elas nos deixem o celular um pouquinho menos prático. Um pouquinho menos prático ao invés de dar autocompletar aí no histórico do YouTube, você tem que escrever o nome do site. E aí eu acho que cabe cada um pensar, né, o que vai privilegiar. Você vai privilegiar um pouco mais a praticidade ou você vai privilegiar a sua privacidade. Mas só para vocês saberem que todos esses dados aqui que eu mostrei para vocês, eles são dados que eles são coletados pelas empresas, pelas plataformas, e são esses dados que eles são usados para fazer aquele seu clonezinho virtual que eu falei. Bom, gente, acho que por hoje é isso, e aí gostaria que vocês se inteirassem mais do assunto, né? Eu acho que falar de proteção de dados pessoais é uma questão importante, então vou pedir para vocês darem uma pesquisada nisso também. Obrigada, gente.